Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai fazer uma receita bem legal, uma receita que funciona e uma ótima opção de lanchinho. Ele é vegano, nutritivo, saudável e o melhor de tudo é super fácil de fazer. Em 15 minutinhos você prepara ele, é uma opção muito legal para criança, para a gente carregar na bolsa. Vocês vão gostar muito dessa receita. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Justo e aqui eu descomplico e esclareço melhor a panificação sem glúten através de aulas. E hoje a gente vai fazer a receita de um snack crocante vegano. Oi, Vi, bom dia. Bom, gente, eu vou começar a receita e vocês podem me fazer perguntas no meio da live, tá tudo bem, tá? Eu vou respondendo e vou fazendo, a gente vai fazendo junto aqui, tá? Bom, a ideia desse snack é ser um snack crocante, tá? Então, aqui a gente não vai usar goma xantana, não vai ter fermentação, não leva fermento, porque a ideia é fazer uma bolachinha mesmo, bem crocante, e não um pãozinho com maciez, nada disso, tá? Então, é uma receita bem mais simples do que vocês imaginam. Eu vou até mostrar pra vocês que eu já tenho uma pronta aqui. Deixa eu pegar. Ó. Deixa eu pôr aqui no pratinho. Olha, essas aqui eu assei ontem à noite. Ó. Tá vendo? Ficaram bem moreninhas. Deixa eu quebrar uma pra vocês verem a crocância. Ó. Deu pra escutar o barulhinho? Ó, ela é bem crocante, ó. Tá vendo? Então ficou bem saborosa. E o que é legal dessa bolachinha é que vocês podem saborizar do jeito que vocês quiserem. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Vamos começar. Oi, bom dia. Bom dia, Bárbara. Vamos lá. Então, pessoal, ó, eu vou falando a receita. Não se preocupem em anotar as quantidades. Eu vou deixar postado aqui pra vocês no Instagram, tá? Mas eu vou falar bem devagar, então quem quiser anotar, fica à vontade. Então, o primeiro ingrediente, eu vou falar as quantidades em xícaras e em gramas, tá? Essa bolachinha é bem tranquila, então uma xícara as medidas dá pra acertar direitinho. Então, uma xícara de farinha de arroz ou 130 gramas. Gente, a minha xícara é de 220 ml, tá? 60 gramas de farinha de aveia. 60 gramas de farinha de amêndoas. E 25 gramas de farinha de grão de bico. No final da receita eu vou dar algumas opções de substituição, tá? Sal. Aqui a gente vai juntar todos os secos e misturar. Chia. Foi 6 gramas de sal ou uma colher de chá. Uma colher de chá de chia, aqui tem mais ou menos 2 gramas. E é totalmente opcional, tá, gente? Eu gosto de colocar para acrescentar fibra, para pôr uns nutrientes aqui na bolachinha. Aqui eu tenho alguns temperinhos. Eu tenho orégano, cúrcuma e lemon pepper. Vocês podem usar o tempero que vocês quiserem. 2 gramas mais ou menos, ou uma colher de chá de cada tempero. Então, vocês podem usar gengibre, pode usar mostarda em pó, pode usar páprica, pode usar manjericão, tomilho, salsa, o que vocês quiserem, tá? Que é super opcional e vai do gosto de cada um. Eu coloquei a cúrcuma primeiro para dar uma corzinha na bolachinha, vai ficar mais amarelinha. Eu gosto da cúrcuma porque ela é anti-inflamatória, então eu já tô adicionando aqui também mais um ingrediente com uma função legal pra gente consumir. O orégano é minha erva favorita, eu acho super aromático e combina com esse tipo de bolachinha salgada.
A lemon pepper, não sei se todo mundo conhece, é uma pimenta com limão, é super comum, é fácil de achar no mercado. Ela não é ardida e ela traz a picância da pimenta do reino e ela traz aquele frescorzinho do limão. Então fica muito saboroso. Quem não conhece, vale a pena experimentar. E aqui, gente, ó, só misturar tudo. Mistura bem, colher mesmo. Nenhum segredo. Mexe bem. A farinha de aveia, ela tem uns gruminhos. Se vocês acharem mais fácil, pode peneirar. Que aí fica mais fácil de mexer aqui e não tem nenhuma bolinha. Aí. Não sei se dá pra ver bem, vou mostrar mais perto. Ó, tá bem misturado. Agora eu vou colocar o azeite, que são 30 gramas ou 3 colheres de sopa. O azeite pode colocar todo de uma vez, que não tem problema. Aí vai mexendo até formar uma farofinha úmida. Daqui a pouco vocês vão ver que já vai dar pra colocar as mãos. Vai ficar mais fácil de mexer. Falando um pouquinho sobre algumas substituições, essa bolachinha, se vocês quiserem fazer ela toda com farinha de arroz, não tem problema. O legal aqui eu quis trazer um pouco essas farinhas um pouco mais diferentes. Vocês viram que a maioria da farinha é farinha de arroz, porque é uma farinha neutra, né? Farinha de base. E eu quis colocar as outras farinhas para trazer um pouco de proteína, um pouco de nutrientes. Então, por exemplo, a farinha de amêndoa é uma farinha de oleaginosa e ela tem um teor de proteína muito bom. E a farinha de arroz, ao contrário, ela é rica em amido, né, carboidrato. Então é interessante equilibrar um pouco, né, essas proporções. A farinha de aveia, ela também tem carboidrato, mas ela tem fibras, ela também tem proteína. E até a farinha de aveia é uma das farinhas sem glúten que mais se aproxima nas funções do glúten. Ela é bem parecida, a proteína que tem na farinha de aveia é muito parecida com a proteína que tem na farinha de trigo. Então, ela traz uma maciez também pro biscoitinho, além de ser super nutritivo, traz fibras, né? Então, já vai deixando a carinha do biscoito diferente. A farinha de grão de bico é a mesma coisa. Ela é bem proteica. Então, já também vai trazer um pouco mais de proteína e vai quebrar um pouco mais o carboidrato. Que é legal, né, gente? É tudo um equilíbrio. Quando dá, as farinhas sem glúten, elas têm muitas farinhas, né? E elas são saborosas. Então, quando é possível fazer essa combinação para trazer, além de nutrientes, além de saúde, trazer sabor, o mundo sem glúten é bem divertido. Ó, pessoal, eu misturei bem. Deixa eu chegar mais perto, ó. Tá uma farofinha, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas tem uma farofinha úmida. E aqui chegou o momento da gente colocar a água. Oi, Patrícia, bom dia. Ó, são 120 gramas de água ou uma xícara. A água a gente vai colocar bem aos poucos, porque eu vou compartilhar a receita assim. Pra quem tá entrando agora, gente, essa receita de um snack crocante, uma opção de bolachinha pro lanche da tarde, pro café. Ela é vegana. Eu já falei aqui as receitas, no final eu vou repetir os ingredientes e depois essa live vai ficar salva aí no Instagram e eu vou colocar a receita pra vocês, não se preocupem, tá? Então, a água, é interessante a gente colocar bem aos poucos até dar o ponto da massa, porque dependendo das farinhas que a gente usa, uma absorve mais, outra absorve menos, então assim, é uma xícara, mas talvez sobre. Ou dependendo das farinhas que você utilizar, pode ser até que falte um pouquinho, a gente completa, tá? Então aqui, ó, sem segredo. Coloca um pouquinho.
mão na massa, gente. Mexe mesmo. Sem dó, e vocês vão ver que ela dá o ponto muito rápido. Deixa eu tirar o excesso aqui. Outra coisa que eu acho legal dessa bolachinha é essa possibilidade de colocar vários temperos. Você pode fazer ela só com sal, ela já vai ficar muito gostosa, mas poder colocar uns temperinhos diferentes, você não enjoa. Porque cada hora você faz com tempero, então ela vai ficando com gostinho diferente. Você pode usar alho em pó, pode usar cebola em pó, também vai dar um sabor bem gostoso. Se você quiser fazer esse biscoitinho doce, também dá. Dá pra adicionar açúcar, canela. Também fica bem gostoso. Ó, ainda tá um pouquinho dura. Vai mais um pouquinho de água. Misturem bem antes de colocar mais água, porque às vezes você acha que tá faltando água, mas é que as farinhas não estão hidratadas 100%. E aí às vezes passa. E aí o biscoito vai ficar muito mole, tá? Então, olha, misturem mesmo. Não é uma massa pesada, eu não tô fazendo força aqui. Eu só tô misturando mesmo, agregando todos os ingredientes, ó. Ela já tá quase no ponto. E aqui sobrou só uma gotinha de água. Ó, tá vendo que ela já desgrudou totalmente do bowl. Aqui agora é mais uma questão da gente misturar. Deixar ela bem homogênea, tá? Ah, então, eu tava falando um pouco sobre as substituições pra vocês, né? Vocês podem também somar todas as quantidades de farinha e dividir entre farinha de arroz e farinha de arroz integral, para não usar só farinha de arroz. A farinha de aveia, você pode substituir pela farinha de arroz ou farinha de arroz integral. A farinha de grão de bico, eu gosto dela porque ela dá um saborzinho de pão. Mas eu sei que não é todo mundo que gosta, ou tem muita gente que não pode consumir, né? Então, pode substituir por farinha de feijão branco, farinha de quinoa, farinha de linhaça. Não são farinhas que têm o mesmo teor de proteína da farinha de grão de bico, mas nesse caso aqui, como não tem fermentação, não precisa ficar aerado, nada disso, a gente não precisa de estrutura para essa massinha, então não tem problema substituir, vai ser mais uma questão de sabor, tá? O que mais? Ó, gente, estão vendo, ó? Chega pertinho, ó. Ela desgruda, mas assim, ela ainda fica um pouquinho, não fica nada no dedo, tá vendo, ó? Mas ela desgruda, mas ela tem ainda um aspecto um pouquinho de grudar, tá? Esse aqui é o ponto da massa. Não coloquem mais água e nem mais farinha, senão vão perder o ponto. Pode ver, ó, que ela tá bem lisinha, vou mostrar pra vocês. Ela não tá quebradiça, ó. Ela tá lisa, tá vendo, ó? E você continua apertando, ela continua lisinha. Se ela ainda tiver quebradiça, depois que vocês misturarem a água, aí sim você pode acrescentar um pouquinho de água pra ela dar uma liga melhor. E quando a gente vai apertando, você sente que ela tá úmida, dá pra sentir a água nas mãos, tá? Então, esse aqui é o ponto. Agora, a gente vai abrir pra cortar. Deixa eu tirar essas aqui, peraí. E levar pro forno. Deixa eu pôr aqui pra lado. Pra abrir essa massa, eu não acho legal abrir ela em cima da pia com farinha,
porque ela pode grudar e se a gente colocar farinha aqui, vai perder o ponto da bolachinha. Então eu indico ou abrir em cima de um papel manteiga, ou, como eu tenho aqui, eu vou usar um tapetinho desses de silicone. Pode ser aquele tapete teflonado também, que é aquele pretinho, que você encontra até mais fácil por aqui. Tanto faz. Só, ou às vezes até um saquinho plástico mesmo, aqueles saquinhos que vão no freezer, abre ele e estica em cima da pia ou da bancada que você está abrindo, que já é suficiente. Daí não vai precisar de farinha, tá? Deixa eu colocar ele mais pra cá, pra vocês conseguirem ver melhor aqui. Aqui na pia. Vou pegar meu rolo. Bom, gente, agora, o que é legal aqui é abrir mais ou menos e cortar mais ou menos do mesmo tamanho, pra na hora de assar não ficar pronta, a menor ficar pronta primeiro do que a maior. Então, o ideal aqui, abram mais ou menos, tá? Um retângulo. Eu sei que é difícil, eu também não consigo fazer perfeitamente. É só para aproveitar melhor a massa. Então, ó, abram um retângulo. Não precisa ser muito fininho. Acho que vai ficar meio centímetro de altura, mais ou menos. Também cuidado para não deixar muito grosso, senão ele vai ficar muito duro. O legal é que ele fique numa espessura boa pra gente morder, sem quebrar facilmente. Ó, acho que já tá bom. Aí, deixa eu ver. Não vai dar pra ver a espessura. Eu vou cortar e eu mostro mais perto pra vocês. Aí, cortador de pizza, aquela carretilha de pastel ou uma faquinha, tá? Tira as rebarbas. Aqui. Eu vou tentar deixar ele aproveitar mais os pedacinhos aqui que eu abri. Então, por isso eu não tô tirando tudo, ó. Só ir cortando a olho mesmo, não precisa nada certinho. Só tentem fazer mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Tanto na largura quanto na altura. Se vocês quiserem fazer quadradinho também, fiquem à vontade. Eu vou fazer um retângulo, que é o formato que eu gosto mais. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se alguém tiver cortador, aqueles cortadores de biscoito, também pode usar. No formato que quiserem. Ai, amor, posso pedir um favor? Pega uma espátula pra mim, aquela de pretinha de cabo de madeira, pra eu pegar os biscoitinhos aqui. Ele gruda um pouquinho, então, e ele é um pouco delicado também. É legal usar uma espátula pra tirar aqui do tapetinho, só pra não quebrar. Ó. Essa aqui, obrigada. Ó, gente, mais pertinho, ó, tá vendo? Ó, 1/2 centímetro de espessura. Tá vendo, ó? Fica uma massinha maleável, só que ela é delicada, tá? Não é aquela massa super, porque ela é a crocância que a gente quer. Então, é isso aqui que é o resultado. E aí, vai colocando numa forma. Eu também tô usando um tapete de silicone aqui na forma. Se você não tiver, não tem problema, pode usar um papel manteiga, pode só untar e enfarinhar, ou usar o tapetinho, aquele pretinho, né, aquele teflonado. E aí vai colocando, não precisa dar espaço, porque a bolachinha não vai crescer. Então, você pode pôr uma bem pertinho da outra, sem problema. Vai ajeitando. Nossa, o cheirinho que já tá, é muito gostoso. O orégano é bem perfumado, né?
Então, traz um sabor, um cheirinho gostoso. A hora que vai pro forno, esse é aquele biscoitinho que a casa inteira fica cheirando, sabe? Que gostoso, parece casa de vó. Domingo à tarde. É bem o cheirinho que traz esse biscoitinho mesmo. Pronto. Ó, aqui sobrou a massa de novo, junta tudo. E abre mais uma vez até acabar a massa. Mas vocês viram, ó, é rápido. É uma massinha que rende até uma quantidade legal. Para quem quiser fazer em maior quantidade, pode dobrar a receita, triplicar a receita, sem problema nenhum. Eu nunca usei a batedeira para fazer, mas se alguém for fazer numa quantidade maior, acho que dá para fazer na batedeira usando aquele gancho, sabe? Na planetária, tá? Usando o gancho, vai dar o ponto direitinho. Aí, ó. Ela já voltou. Aí agora a gente já deixa ela um pouquinho mais achatadinha aqui, só pra facilitar. E de novo. Vai pra cá. Abre o retângulo. Eu nem tô pondo força aqui, tá, gente? Ela é bem fácil de trabalhar. E vocês viram que não gruda no rolo também, né? Que o azeite já deixa essa massa bem... o teor de gordura dela já é ideal, ela não gruda. E tem a farinha de amêndoa, que também é oleosa. Aí, foi. Aqui, mesmo processo. Tiro as rebarbinhas. E faz os quadradinhos. Aqui eu vou cortar no meio. Aí, já vou mostrar como tá ficando na forma pra vocês verem. Mas não tem segredo. Já vou falar mais um pouquinho sobre as substituições. Acabando, gente, acabando. Se alguém tiver alguma pergunta pra fazer, podem fazer, tá, gente? Eu tô aqui abrindo a massinha. Só falta esse aqui, dá pra gente acabar na live. Ó, mais um pouquinho. Essa aqui, ela vai ficando em menor quantidade, vai esquentando, vai ficando mais molinha ainda. Então, ela, rapidinho, ela já dá a liga. Gente, aí usem a criatividade de vocês, usem os temperinhos que vocês tiverem em casa. Pode brincar à vontade com isso. Para ter uma ideia de quantidade, não passem de uma colher de chá, tá? Dos temperos, porque pode sobrecarregar. Uma colher de chá, dependendo do tempero, dá mais ou menos 1 grama, 2 gramas. Então, não passem muito, só para não exagerar, tá? Mas usem a criatividade de vocês, vejam o que vocês têm em casa, tá? Testem, se divirtam, façam, porque é bem gostoso. Chamem a criançada aí pra ajudar, agora que estão de férias, né? Pronto, gente, ó, a última foi. Esse aqui sobrou, a gente põe aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou na forma. Ó, não precisa dar espaço, tá vendo? Um pertinho do outro, porque eles não vão crescer, não vai grudar. Tá? Não vai fermento aqui, lembrando, não tem fermento nessa massa. Eles vão ficar crocantes, dourados. E agora a gente leva pro forno. Forno a 185 graus, 190 graus.
por mais ou menos, aqui em casa demorou 30 minutos para ele ficar bem douradinho. Eu vou pegar aqui de novo para vocês verem. 30 minutos mais ou menos, mas fiquem de olho no forno de vocês, vejam como se comporta. Se vocês acharem que tá muito devagar e precisa subir a temperatura, pode subir. Mas é até dourar e ficar bem crocante, tá? Eu vou levar ali no forno, gente, só um minutinho. Você põe pra mim? Põe lá pra mim. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Eu já vou repassar os ingredientes com vocês e falar de novo sobre as substituições. Aí. Oi, Gabi, bom dia. Oi, pai, bom dia. Pronto. Bom, gente, ó, pra quem não viu, então, ó, esse aqui é o resultado da bolachinha. Ó, ela fica bem dourada, embaixo, em cima, ó, dá pra ver? Deixa eu pôr mais perto. Ó, tá bem douradinha, tá? Ela é crocante, deixa eu partir mais uma aqui pra vocês, ó. Ó como ela ficou amarelinha por causa da cúrcuma dentro, ó, dá uma cor legal. Quem tiver aí, eu recomendo. Bom, o rendimento depende muito do tamanho que vocês fizerem, tá? Essa que eu fiz aqui, ela rendeu... Deixa eu pegar um tamanho médio aqui. Acho que ela vai render... A minha rendeu uns 25 a 30 bolachinhas desse tamanho aqui. Mas depende muito, ó. Eu fiz outra fornada que eu fiz um pouco maior. Você pode fazer maior se você quiser. Então, depende do tamanho que você fizer. Mas o rendimento, em geral, é bom. Então, quem quiser fazer mais de uma receita já pra guardar, pode dobrar a receita, sem problema nenhum. Todos os ingredientes. Deixa eu lavar minha mão aqui. Eu vou repetir a receita para quem não anotou. Então, vamos lá. 130 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de farinha de aveia, ou meia xícara, 60 gramas de farinha de amêndoas, ou meia xícara, 25 gramas de farinha de grão de bico, ou 1/4 de xícara, 1 colher de chá de sal, ou 6 gramas, 3 colheres de sopa de azeite, ou 30 gramas, e meia xícara de água, ou 120 gramas. E falando dos temperos, 1 colher de chá de cada tempero que você quiser usar, que dá uma média de 2 gramas, mais ou menos, de cada um. Eu também coloquei 1 colher de chá de chia, que deu 3 gramas, que também é totalmente opcional. Eu gosto de acrescentar essas sementinhas para trazer fibra, né, e mais alguns nutrientes para a bolachinha. Se você tiver, você pode usar gergelim, branco, preto, você pode usar a sementinha da linhaça também, que ela também é bem nutritiva. Você pode colocar cebola desidratada, alho desidratado, ou cebola em pó, alho em pó, tudo isso vai trazer sabor para essa bolachinha. E essa é uma massa que ela aguenta bem essa brincadeira dos temperos, então pode brincar à vontade. O que você tiver aí, não tenha medo de usar, tá? Então, como vocês viram, mistura todos os secos, acrescenta o azeite e cuidado na hora de colocar a água, tá? Coloquem a água aos poucos, vai mexendo, vai sentindo com a mão até dar o ponto. O ponto da massa não vai ficar, ele solta da mão, mas você sente na mão a água, então não é uma massa super seca. Não precisa colocar farinha para abrir, tá? É só colocar ou um tapetinho de silicone desse que eu usei, ou um papel manteiga, ou um saquinho desses de guardar comida no freezer, abre o saquinho no meio e aí pode usar. Se você usar farinha, eu não uso farinha, mas se alguém quiser usar, depois me conta se não fica, o biscoitinho não fica muito duro, tá? Então, assim, como eu falei, gente, a crocância é a principal característica que a gente quer nesse biscoitinho. Então, vocês viram, não estranhem que não vai fermento, é exatamente por isso.
E aqui também, por que eu não estou usando goma xantana, né? Quem conhece o mundo sem glúten sabe que quase todo o que a gente faz na panificação sem glúten leva a goma xantana. Porque eu não preciso formar uma rede para reter gases de fermentação, que é isso que a goma xantana faz. A goma xantana, ela substitui alguma das funções do glúten, né? Da farinha de trigo. Então, nesse caso, não tem fermentação, não precisa reter os gases e eu não preciso fazer essa rede. O azeite e a água, eles já são suficientes para fazer a liga dos ingredientes e dar a consistência que a gente quer do biscoitinho. Então é por isso que não leva goma xantana, não precisa de vinagre de maçã, nada desses ingredientes um pouco mais diferentes que o mundo sem glúten tem. Então não se preocupem, tá? E eu espero que vocês gostem, façam, testem. Se vocês fizerem, marca a gente pra gente saber que vocês fizeram. Eu sei que as dúvidas acabam aparecendo na hora que a gente coloca a mão na massa, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem as questões de vocês aí por direct ou deixem nos comentários lá desse post e que eu vou respondendo aos poucos. Ah, eu acabei de ver aqui, eu esqueci uma coisa. Fica muito gostoso colocar uma flor de sal por cima antes de assar. Nesse aqui eu coloquei, ó, e nesse que eu fiz pra vocês eu esqueci, ó. Só colocar, salpica por cima um pouquinho de flor de sal de todas as bolachinhas e leva pro forno, que vai ressaltar todos os sabores que vocês usaram aí na bolachinha e vai ficar bem gostoso. Vou falar mais uma vez só das substituições para quem não pegou. Então, se vocês quiserem usar só farinha de arroz, somem todas as quantidades e usem só com farinha de arroz. Se vocês quiserem dividir e usar só farinha de arroz ou farinha de arroz integral, metade, metade, não tem problema, também vai dar certo. A farinha de grão de bico, vocês podem substituir pela farinha de linhaça, farinha de quinoa, farinha de feijão branco. A farinha de aveia também pode ser substituída por farinha de arroz. Eu sei que a farinha de aveia sem glúten, ela tem um preço mais elevado do que a farinha sem... Na verdade, todas as farinhas de aveia são sem glúten, né? O que acontece é que tem uma contaminação cruzada, porque o mesmo lugar que processa a farinha de trigo também processa a farinha de aveia. E tem algumas marcas ou algumas casas de produtos naturais que vendem essa farinha de aveia sem a contaminação cruzada, que é isso que quer dizer a farinha de aveia sem glúten. Então, ela é bem mais cara do que a farinha vendida como normal, né? Se vocês puderem usar, eu recomendo bastante, mas se não, pode ser a farinha de arroz sem problema nenhum. E a farinha de amêndoas é uma farinha que eu gosto muito de usar. Além do teor de proteína e de sabor, ela tem gordura. Então, caso vocês não utilizem a farinha de amêndoas e nem a de grão de bico, eu sugiro que vocês coloquem aí umas 10 gramas a mais de azeite para compensar essa falta de gordura. Porque aí o biscoito pode ficar um pouco seco demais. Talvez ele fique crocante, mas crocante demais, vai ficar quebradiço. Então, quem não for usar essas farinhas, nem a de grão de bico e nem a de amêndoas, coloca 10 gramas a mais de azeite, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem. Façam em casa e depois me contem se gostaram ou não, tá bom? E qualquer coisa eu tô aqui. Bom dia, galera. Obrigada!